Olá, você está na rede Amanhecer de Comunicação. Estamos iniciando mais um podcast Fala Doutor. Aqui hoje com o nosso excelentíssimo convidado, José Eduardo Carreira Alvim. É natural de Teixeiras, em Minas Gerais, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Direito Civil pela mesma universidade, ex-professor de Direito Processual Civil da Pontifícia Universidade Católica, a PUC, no Rio, das universidades Estácio de Sá, Gama Filho, Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-procurador da República, ex-juiz federal da 19ª Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, ex-desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, autor de 174 obras de direito processual nas áreas de processo civil, processo penal, processo trabalhista, processo eleitoral e processo tributário. Autor de vários artigos jurídicos e editor da editora Carreira Alvim Profissões de Livros Jurídicos Limitada. É com imensa honra que a Rede Amanhecer recebe Sua Excelência Carreira Alvim. Olá, Excelência, como vai? Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos leitores e os que nos acompanham nesta tarde por este podcast, que finalmente vamos conseguir realizar, tratando de um tema que nos foi proposto e que preocupa muito a comunidade jurídica nacional, que são os temas tratados pelo Supremo Tribunal Federal, alguns dos quais que têm sido objeto de polêmicas no meio jurídico. E eu fiz aqui uma relação daqueles temas que vêm sendo tratados e alguns que já foram tratados pelo Supremo Tribunal Federal, e a respeito deles que nós vamos tratar nessa noite. Ótimo, Excelência. Excelência, eu gostaria de iniciar neste primeiro bloco, primeiramente agradecendo imensamente a presença do senhor aqui conosco, ainda que virtualmente, devido à distância, né, em que nos encontramos, mas além de agradecer, também falar um pouco do pessoal, né, do homem Álvaro Alvim, né, não só do professor, do desembargador, dos cargos que o senhor ocupou, mas também perguntas do tipo: qual é o seu hobby? O senhor tem um hobby, Excelência? Um entretenimento, uma coisa que lhe apetece? Bem, eu já tive no passado, né, Rodrigo? Porque eu estou atualmente com 79 anos, de modo que eu estou no limiar dos 80, então eu tenho que ter mais cuidado com a minha capacidade física e com a minha capacidade mental. O meu hobby sempre foi, mesmo quando eu atuava como procurador da República em Brasília, era jogar vôlei, jogar peteca. E quando cheguei ao Rio de Janeiro, eu resido num condomínio que é exatamente na beira da praia, e eu frequentei até antes da pandemia uma rede aqui, onde toda manhã, ou sábado e domingo, sempre que tinha oportunidade, ia para lá para me exercitar. Parei de exercitar assim que a idade fez com que o prazer virasse sacrifício. Então eu não Mas o me senhor dei chegou mais ao luxo de fazer exercício físico, a não ser a musculação, que eu faço 3 vezes por semana, que nós temos uma excelente academia aqui no nosso condomínio, e faço esteira ou bicicleta em casa pelo menos 2 vezes por semana. E hobby de quem seguiu a carreira que eu segui, você sabe disso, é sempre ler e escrever, né?
é sempre de divulgar ideias. Então, isso é que eu faço quase que diariamente ou até diuturnamente. Mas há, assim, espaço para uma leitura diletante, uma leitura de poesia, uma leitura de literatura, ou só a leitura técnica? Não. E acontece o seguinte, eu tenho me dedicado mais recentemente mais à leitura fora do contexto jurídico, porque eu, em relação aos temas jurídicos, de um modo geral, no sentido amplo, eu li a minha vida inteira. Sim. Então, quando eu escrevo, a não ser quando eu queira, por exemplo, prestigiar algum colega ou amigo que tenha tratado de textos específicos, então eu procuro fazer isso, procuro divulgá-los. Mas mais quando eu escrevo é aquilo que está realmente no meu espírito, né? É aquilo que eu consegui apreender durante esse tempo todo. E com isso eu tenho me proporcionado e proporcionado aos nossos leitores a visão crítica de alguém que lidou durante tantos anos na magistratura e que, mesmo depois de ter se aposentado, continua ainda vinculado ao pensamento jurídico, porque a gente passa pela justiça, acaba saindo da justiça, mas a justiça não sai de dentro de nós, né? É verdade. Então, a gente está sempre preocupado com aquilo que vem acontecendo, com a evolução da nossa magistratura, sim, com os retrocessos que às vezes nós observamos, tanto na inferior quanto na superior instância, e aí vamos levando a vida nesse contexto até o dia que Deus nos permitir. Uma das obras que eu muitas vezes leio e releio fora do contexto jurídico é uma de um americano judeu chamado Harold Kushner, que chama-se Quando Tudo Não É o Bastante, em que ele vem nos demonstrando que quando nós passamos por esse mundo, não é simplesmente para termos uma existência física ou mesmo espiritual, é para deixar a nossa marca nesse planeta. É para a gente fazer alguma coisa que possa, tanto no presente quanto no futuro, fazer a diferença. E é isso que eu tenho feito ao longo da minha vida. E sempre procurando aquela face do direito que possa produzir mais resultados em face ou em proveito da nossa população, né, dos nossos jurisdicionados. Perfeito, Excelência. E tem feito com muito louvor, diga-se de passagem, né? Bem, estamos aqui conversando com o excelentíssimo desembargador Carreira Alvim, um homem de mente laureada que já escreveu muito mais de 170 obras na área de processo civil, constitucional, trabalhista. Nós estamos aqui muito honrados da presença dele, das palavras dele, e eu peço àqueles que nos assistem que busquem ler este livro que ele citou, porque aí há um contexto e a gente entende melhor, né, o nosso papel aqui no mundo. Excelência, vamos tratar então do nosso primeiro tema? Descriminalização das drogas. O que nós podemos passar para os nossos alunos? Descriminalização das drogas, que é um problema muito sério nesse país, né? Porque o problema da droga no Brasil, na verdade, nós vemos enfrentando desde pouco depois do descobrimento e nunca conseguimos um controle efetivo dessas drogas, e até hoje nós buscamos uma solução para elas. Você é um jovem, Rodrigo, mas se você for para o Google pesquisar,
você vai verificar que muitas das drogas que hoje são proibidas no Brasil já foram vendidas em farmácias, né? Eu, por exemplo, quando era criança, meu pai era presidente de um clube de futebol que patrocinava o futebol na cidade onde eu nasci e realizava os bailes de carnaval. Nos bailes de carnaval, ele próprio comprava o lança-perfume e dava para cada filho uma garrafinha de lança-perfume que ele levava para os bailes infantis daquela época. Olha só. Então era um cheiro gostoso, quando você entrava no salão, o cheiro do lança-perfume realmente é uma sensação muito agradável. Mas não havia o problema de cheirar lança-perfume. Então era um tal de jogar no olho das pessoas, que o que não era muito recomendável, mas jogava no pescoço, jogava na cabeça. Então isso era objeto de distração, até que alguém resolveu cheirar lança-perfume e descobriu que ele era uma droga alucinógena. E a partir daí começou o combate, por exemplo, ao lança-perfume. A respeito das drogas no Supremo, Rodrigo, o que está acontecendo agora, e nós já temos lá um caso que ainda não foi solucionado, mas deverá ser depois do recesso forense, em que o placar está de 5-1 a favor da liberação da maconha, especificamente. E nessa votação, o que se busca é saber, afinal de contas, qual é a quantidade de maconha que esteja alguém portando, que poderia ser configurado como usuário, ou a quantidade que poderia ser configurado como traficante. E é isso que o Supremo que o Congresso, está procurando fazer. O Congresso está agora se antecipando ao Supremo Tribunal Federal, porque lá a discussão está em determinar a quantidade da maconha, né, da cannabis, que poderia caracterizar a figura do agente consumidor da droga não traficante, entre 25 e 60 gramas. E parece que o Congresso brasileiro, que é mais conservador, ele está pretendendo estabelecer que qualquer quantidade de droga que seja portada por alguém estaria sujeito às penalidades da lei. O Congresso, realmente, durante esse tempo todo, se omitiu nessa busca de regulamentação e o Supremo acabou assumindo essa função. Eu, particularmente, como um estudioso do direito de longos anos, eu não acho que seja realmente função do Supremo Tribunal determinar estabelecer regras, não. Eu acho que o Supremo tem falhado muito nessa ativismo, né? Como ativas de suprir as emissões do Supremo Tribunal Federal, porque você sabe que tem lá na Constituição um instituto que é o Instituto da Ação Direta de Constitucionalidade por Omissão. Sim, sim. O Supremo é acionado e, quando acionado, ele verifica se realmente está havendo esta omissão e assinala prazo ao Supremo para o Supremo legislar a respeito. Na área privada é um mandado de injunção, né? Mas quando é direitos coletivos, geralmente é o mandado a inconstitucionalidade por omissão. E o Supremo não tem agido, usado eficazmente esse instituto, pelo menos convertendo as ações diretas de inconstitucionalidade numa ação de inconstitucionalidade por omissão. Porque se fizesse isso, daria ao Congresso a oportunidade de exercer atividades diferentes. Porque o que vai acontecer é o seguinte: imagina você que o Congresso Nacional vai estabelecer que qualquer quantidade de droga
pode caracterizar tráfico, e tenha depois o Supremo a entender que isso foi inconstitucional, porque, na verdade, tem que haver um limite nessa disposição. Quer dizer, acaba provocando um conflito entre as instituições, o que não é recomendável para a sociedade brasileira. Agora, outro caso, praticamente, o que vai acontecer é se estabelecer uma quantidade de droga, Rodrigo, para caracterizar o usuário, provavelmente os traficantes vão usar as suas mulas como limite dentro desse que não é considerado traficante, né? Para, se forem pegos, serem caracterizados como usuário. A medida não é muito fácil de ser adotada. Nós temos que, sob esse aspecto, aguardar a decisão do Supremo, porque o que parece é que ficou afastada aquela diretriz que parece que vinha sendo seguida pelo ministro Gilmar Mendes, que acabou adequando o seu voto de não compreender qualquer droga, mas de compreender apenas a maconha, né? Que é não só o uso da cannabis em si, como também o plantio das chamadas árvores, né, das plantas fêmeas, que ele tem estabelecido a quantidade de árvores de maconha que poderiam ser plantadas para fins de consumo. Aliás, a cannabis já vem sendo utilizada para tratar convulsões, para tratar uma série de doenças que não são tratadas pelos meios convencionais. Isso que eu ia lhe perguntar, Excelência. Excelência, se me permite uma parte, eu ia lhe perguntar exatamente isso. Tudo isso que o senhor está tratando é a respeito do uso recreativo, porque o uso medicinal já foi estabelecido, não é isso, Excelência? Esse só com orientação médica. O Supremo está cuidando do chamado uso recreativo, que, aliás, é usado por muitos países, né? A Holanda foi pioneira nisso. Eu tive uma vez lá na Holanda, passeando lá, e quando você entra naquelas lojas que vendem maconha, nós brasileiros entramos por curiosidade, tem experts lá no uso de cocaína, no uso de droga, no uso disso e daquilo, para te orientar, perguntar se você quer experimentar e te convencer a usar droga, mas mesmo lá a coisa não tem dado muito certo, não, né? A justiça lá também tem agido, a polícia tem agido para evitar excessos. Sim, sim, eu imagino. Excelência, e a descriminalização do aborto? Como é que está hoje o entendimento do STF, das Cortes Superiores, a respeito do aborto? A descriminalização do aborto, a ministra Rosa Weber, enquanto presidente do Supremo Tribunal Federal, para dar a contribuição dela a esse tema, que é realmente um tema muito controvertido, que, na verdade, se insere tanto no campo religioso como no campo da saúde pública, né? Porque os conservadores, nós temos aqueles que encaram o problema como um problema de natureza religiosa e outros que encaram como um problema de ordem pública. Ela voltou pela descriminalização da interrupção voluntária da gravidez nas 12 primeiras semanas de gestação. E ela que era relatora da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi o instituto utilizado para essa finalidade. O julgamento começou no dia 22, eu não me lembro o mês que foi, se foi em novembro, se foi o mês daqui, não importa para nós não. Foi numa sessão virtual. E foi pedido vista pelo ministro Luiz Roberto Barroso. É um voto longo, um voto de 129 páginas, que considera que os artigos 124 e 126 do Código Penal não estão de acordo com a atual Constituição Federal. E procura estabelecer isso. É outro tema que nós vamos voltar àquele mesmo aspecto de discussão que nós falamos em relação à descriminalização da droga. Uhum. É uma matéria que fica muito difícil para o judiciário estabelecer regras ou estabelecer limites. Então, isso aí é um problema do Congresso Nacional, um problema legislativo.
que o Congresso que deveria estabelecer. Afinal de contas, quando deverá ser permitido o aborto, quando o aborto não deverá ser permitido, porque aquelas regras que nós já conhecemos, né? Quando acontece, por exemplo, aborto em razão de estupro, problema de cérebros anencefalia, né? Anencefalia. Uhum. Então, são casos que continuam ainda a proteger aqueles que querem, aquelas, né, que querem se submeter a um aborto. Mas aí vamos até para aquele aspecto. O rico, a pessoa que tem alguma disposição financeira, geralmente faz aborto com médico, faz aborto de segurança. Esse problema aflige mais a classe pobre, porque essas não podendo pagar, acabam se valendo das pessoas que provocam esses abortos com risco à saúde das pessoas. E eu coloco isso, Rodrigo, mais no aspecto moral do que no aspecto ético, né? Porque isso aí vai depender muito, o moral depende muito da legislação de cada país. Não é porque é moral num, pode não ser moral no outro. Sim. Ético não, o ético é aquilo que está com a pessoa, independentemente de estar na China, ou estar no Brasil, ou estar na Rússia, ou estar nos Estados Unidos, geralmente o comportamento dele é o mesmo. O comportamento ético é aquele que a pessoa não muda, embora esteja sozinho, sem ninguém olhando. Perfeito. Enquanto o moral não, o moral é um ajuste de conduta de acordo com aquilo que está regulamentado no país. Por exemplo, você vê que lá nos países muçulmanos, por exemplo, a mulher não pode mostrar os cabelos, né? É verdade. E podem fazer isso quando cultural, elas saem, né, de lá, que elas estão de passeio por outros países que não exigem esse comportamento. Então, aí vamos ver o que vai prevalecer lá no Supremo, porque essa ação de descumprimento de preceito fundamental, que é o número 442, ela ainda não terminou, né, não temos ainda o resultado dela. Agora, eu achei engraçado que eu fui pesquisar na Constituição Federal. A Constituição, ela fala, lá no artigo 37, fala em moral, comportamento moral, mas não fala em comportamento ético. Exato. Deveria falar, não é? Porque o ético é aquilo que se exige da pessoa, estando sozinha ou estando acompanhada. Perfeito. É verdade. Temos que esperar, e aí também pode haver um conflito de entendimento. Pode ser que o Congresso Nacional proíba o aborto, desde que constatada a gravidez, isso independentemente de ser 9 semanas, 12 semanas, etc. E vamos ver como é que se comporta o Supremo. Eu acho, meu entendimento, e para evitar conflitos de interpretações, é que se o Congresso entender de uma determinada forma, e nós temos lá os nossos representantes para elaborarem as leis, eu acho que deve ser respeitado aquilo que o Congresso Nacional decidir. Eu não acho que o Supremo deva ficar fazendo papel de legislador, não, porque isso não é papel do judiciário, não é papel do juiz. Embora o juízo seja um mero aplicador da lei. Eu costumo dizer, há uma diferença muito grande em ser aplicador da lei e ser um fazedor de justiça. Eu acho que a nós compete, não é fazer justiça. Lembrando aquele velho argumento, né? De que na luta entre a lei, né, e o direito, fique com o direito, mas na luta do direito com a justiça, fique do lado da justiça. Eu acho que o Supremo tem que fazer esse balizamento para que não haja conflitos entre as duas instituições, Congresso Nacional e Poder Judiciário. Excelência, essa frase é muito boa, né? O que o senhor colocou agora é uma aula sintetizada nessa frase. Quero me desculpar. Excelência, quando eu estudei na faculdade de Direito, havia uma regra, ainda nessa questão do aborto, que o médico deveria optar sempre pela mãe,
caso houvesse que fazer essa opção. Acho que no Código Civil anterior, né, havia essa previsão, salvo engano. É para salvar a vida da mãe, né? Quando existe risco de vida, pode haver, quando por alguma posição que o feto esteja, quando não é recomendado cesariana, quando não haja uma outra forma de salvar a vida da gestante, de se sacrificar a vida do nascituro para salvar a vida da mãe. Mas tudo isso, Rodrigo, acaba caindo lá no conceito de religioso, né? no moral. Uns acham, por exemplo, que numa circunstância dessa se deve ouvir a mãe, mas é muito difícil. Muito difícil. Porque qualquer mãe que você perguntar a ela, no constatar uma situação prática dessa, se ela prefere salvar a própria vida ou a vida do filho, evidentemente que ela vai falar que é a vida do filho, né? Exato. E o sacrifício da própria vida, né, que ela vai preferir a vida do filho. Eu me lembro das aulas do professor Lídio Machado, nas aulas de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFMG, em que ele dizia que a única hipótese em que uma pessoa se sacrificaria para salvar a vida da outra seria, por exemplo, isso me marcou muito, se uma mãe, por exemplo, caísse com o filho numa plataforma, num barranco, e visse que o peso dela não seria suficiente para salvar ela e a criança, ela cairia no abismo, deixaria a criança lá em cima na esperança de que alguém fosse salvá-la. Dizia, o pai não faria isso, mas uma mãe faria. Uma mãe deixaria o filho lá para que fosse salvo, né? Um exemplo muito interessante, né, Excelência? Até porque a gente sabe que a mãe acompanha o seu filho dentro de presídio, né? É mais difícil de se ver os pais, né, fazendo visita a presídio, mas a mãe jamais abandona, por mais terrível que tenha sido o crime praticado por seu filho, né, ela está lá. Agora, uma outra questão que me chamou muita atenção é que o senhor sempre coloca essa situação de que o Congresso que deveria realmente fazer a lei, e na omissão acaba sobrando para o Supremo ou para as Cortes Superiores decidirem, né? E aí depois são acusados de ativismo. Lembrando, Excelência, que o Judiciário ele tem que ser provocado. Ele é um poder que precisa ser provocado. Então, não é que o Judiciário corra atrás ou busque esse ativismo. Algo que parece, isso Sua Excelência Gilmar Mendes tem sempre colocado em suas falas, né, essa questão, é que o Judiciário ele é provocado. Então, o STF ele não toma medidas abstratas, né, não se discute a constitucionalidade. Rodrigo, nesse aspecto que você adentrou aí, nós poderíamos até já encaminhar para o terceiro tópico que nós adotamos, que é o problema do marco temporal nas terras indígenas. Perfeito, Excelência. E aí nós vamos ter um problema. Por quê? Porque o Congresso já estabeleceu que esse marco temporal a partir da Constituição de 88, que antes não. O Supremo considerou isso inconstitucional. E o Congresso parece que está voltando a esse tema para disciplinar mais pormenorizadamente o assunto. E aí o que vai acontecer? No conflito entre a interpretação do Congresso e a interpretação do Supremo, evidentemente que, como intérprete da lei, vai prevalecer a opinião do Supremo, mas que pode muitas vezes não acontecer com a opinião da população, né? De quem, por exemplo, votou nos deputados e dos senadores para a finalidade de fazer as leis. E o que está acontecendo, e parece que agora o Congresso está reagindo no sentido de limitar a judicialização da política, é que os deputados e senadores, não conseguindo resolver o problema lá no Congresso, que seria o foro adequado para solucionar, fazendo leis ou adaptando as leis às situações concretas da vida, acaba
partidos, inclusive nanicos, partidos pequenos, jurisdicionalizando esses temas e acaba colocando o Supremo Tribunal Federal numa situação difícil, porque acaba muitas vezes havendo conflito entre aquilo que o Supremo pensa a respeito na interpretação da Constituição e aquilo que o Congresso Nacional entende. E não só Supremo e Congresso, não, o Executivo também. Então, você viu no governo anterior, o presidente muitas vezes falando que estava jogando dentro das 4 linhas da Constituição, o Supremo dizendo que estava havendo decisões que conflitavam com a Constituição. Quer dizer, isso é muito difícil de resolver, a não ser que fosse através de um plebiscito. Mas ninguém vai ficar realizando plebiscito, por exemplo, para cuidar de temas que podem ser resolvidos e estão em condições de ser resolvidos pelos poderes constituídos, né? Exato. Realmente, Excelência. Excelência, quanto às restrições à liberdade de imprensa, como o senhor tem visto essa... Vi ontem um programa na televisão, da qual participou o meu grande amigo, gosto muito dele, o Lênio Streck, a respeito desse tema de liberdade de interpretação, né? Um craque da interpretação jurídica da Constituição, né, Excelência? O Lênio Streck, inclusive, me deu a honra da citação, lembrando de mim, quando eu dizia, não nesse programa de ontem, mas no escrito que ele publicou, que eu sempre disse o seguinte, Rodrigo, nós temos uma Constituição, nós temos as leis ordinárias, nós temos as emendas constitucionais, os decretos, ainda temos os decretos-leis, as medidas provisórias, resoluções. Nós temos, ou seja, um arcabouço de leis tremendamente extenso. Eu lidei com isso durante a minha vida inteira, mas eu me convenci de uma coisa, Rodrigo, que não é do agrado de ninguém, mas infelizmente é o que acontece muitas vezes na prática. Não é a regra, mas acontece. Quando o juiz quer, quer, e quando não quer, não quer. Então, não adianta muitas vezes você ter direito, mas a Constituição garante o meu constituinte, mas a lei garante o meu constituinte. Bem, o juiz acha que não é assim que a banda toca e acaba tocando de uma forma avessa aquilo que está previsto nas leis. E por isso que nós temos essa multiplicidade de recursos. E um processo leva, no mínimo, de 15 a 20 anos para você ter uma solução definitiva. Eu hoje, por exemplo, como ex-juiz que fui, não aconselho ninguém a esperar nenhuma solução da justiça. E eu digo muitas vezes, quando se trata, por exemplo, de problema de família, quando se trata de problema sucessório, dependendo desses temas sensíveis, Rodrigo, as pessoas buscam a justiça para ter um alívio na alma e saem com a alma lá em frangalhos, totalmente estraçalhada. Porque só de você ficar discutindo isso 5, 10, 15, 20 anos, né? A hipótese do furacão que você conhece, ficou para ser decidido 17 anos depois. Quer dizer, levou 17 anos para chegar à condição que, na verdade, tinham criado situações fantasiosas em que começou lá no Supremo Tribunal Federal. Sim. E foi terminada na segunda instância aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um órgão de garantia dos direitos das pessoas, dos cidadãos, é que acaba provocando. Quem provocou o furacão foi o Supremo Tribunal Federal. Sim. E que acabou metendo os pés pelas mãos e que veio a ser corrigido 17 anos depois por um órgão de segundo grau, que foi o Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Então, quando se diz que o Supremo tem o direito de por último, que não tem ninguém para corrigir o erro deles, então isso é verdadeiro. E deixa eu aproveitar aqui, que eu ia contar essa passagem, quando nós tratássemos aqui de um outro tema, mas vou aproveitar para tratar agora. O Supremo Tribunal Federal, ele tem realmente sido alvo de situações muito
típicas e que não são muitas vezes relatadas. Eu acho que são coisas que até envergonham o nosso Supremo Tribunal Federal, por isso que não é divulgado. Mas nós tivemos um caso em que, em 1892, era o presidente da República, era o Floriano Peixoto. Ele, na época, ele andou prendendo professores, autoridades militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, deputados, senadores, etc. E ele os exilava e mandava lá para divisa do Brasil com a Bolívia. E o Rui Barbosa foi contratado para fazer a defesa desses, vamos chamá-los de presos políticos da época. Uhum. Esse caso fez com que eles procurassem o Rui Barbosa, para o Rui Barbosa fazer a defesa desses chamados presos políticos lá no Supremo. Foi o único advogado que teve coragem de assumir essa causa. E no julgamento, Rodrigo, quando designaram o relator para esse habeas corpus, ou quando foi designado o julgamento, eu não me lembro, o presidente da República fez chegar ao Supremo Tribunal Federal, através das suas excelências, seus 11 ministros, que se fosse concedido esse habeas corpus, no dia seguinte não teria nenhum ministro lá para conceder um habeas corpus para eles. Ou seja, ameaçou o Supremo. Uma ameaça direta. Dizendo que se eles concedessem o habeas corpus, que provavelmente seria fechado, e o Supremo se acovardou diante dessa ameaça, à exceção de um ministro. Um único ministro. Só um ministro que concedeu a ordem, que você nunca talvez tenha ouvido falar nele, que chamava-se Pisa e Almeida. Eu ouvi... Nunca se prestou uma homenagem a esse homem. Eu fui prestar essa homenagem a ele quando participei do encerramento dos 35 anos da Constituição Federal, a convite do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de prestar uma homenagem a ele, de dedicar tudo que eu disse naquele encerramento desse homem. Foi o único que não se acovardou, porque os outros 10 se acovardaram e não concederam o habeas corpus com medo de serem fechados. Então, eu reconheço que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, foi um grande defensor da ordem democrática brasileira, porque realmente nós corremos um sério risco de ter a ordem constitucional quebrada naqueles movimentos que você viu, não é? Sim. Patrocinados pelos conservadores, vamos dizer assim. Sim. Mas, realmente, quando ele decide erradamente, como aconteceu nesse caso do habeas corpus, em favor desses presos políticos, não tem ninguém que consiga consertar o erro dele. Né? O erro deles, Rodrigo, só é censurado lá em cima, né? Porque todos vão pelo mesmo lugar que todo ser humano vai. Né? Verdade. Então, para chegar lá, que eles têm que prestar conta. É verdade. Voltando à liberdade de imprensa, há muita discussão no meio jurídico sobre se essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi tomada nesse recurso extraordinário, 1.075.412, foi um caso específico a respeito de um problema prático lá de Pernambuco, a que o Supremo Tribunal Federal deu repercussão geral. É um outro aspecto, Rodrigo. O Supremo, às vezes, ele, por exemplo, determina que haja repercussão geral em casos que, na verdade, não deveriam ser de repercussão geral, entendeu? Deveria esperar um pouco, julgou um caso hoje, julga outro amanhã, vamos esperar que a jurisprudência se consolide num determinado sentido para que você tome uma decisão dessa natureza. Por quê? Porque acabou decidindo em cima de um caso privado que, na verdade, obrigou o ministro Luiz Roberto Barroso, obrigou Gilmar Mendes a vir para a televisão para explicar que não é nada disso que vocês estão pensando, ninguém acabou com a liberdade de expressão, a liberdade de expressão continua vigente, etc. E tal. O Supremo
às vezes eles fazem coisas, agora não. Ele faz coisas, às vezes, mesmo com os excelentes Supremos Tribunais Federais encarando esse órgão que nós temos, fizeram. Aquela súmula, que eu não me recordo o número dela, não sei se é 342, se passo muito tempo sem... Aquela que diz assim, que a administração pode anular seus próprios atos quando revestido de ilegalidade e revogar. Você conhece essa súmula? Sim. É uma súmula do Supremo Tribunal Federal que autoriza a administração a anular seu próprio... Aquela súmula foi o maior exemplo de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal da época. Que ela foi tomada em cima de 5 casos, 3 de natureza administrativa, e 2 que não tinha muito a ver com situações gerais. E eu fiz uma pesquisa sobre esse tema, escrevi um artigo sobre isso, e a situação que deveria ter saído naquela súmula é exatamente o oposto do que eles disseram. Olha aí. Eles quiseram, eu costumo dizer que quiseram fazer andorinha e acabaram fazendo morcego, entendeu? Que a administração pode anular. Eu acho até que a administração realmente pode anular seus próprios atos, pode revogar seus próprios atos, quando esses atos foram contra direito adquirido das pessoas. Eu acho que deve fazer isso, para evitar que o judiciário venha fazer isso depois de 10, 15, 20 anos. Agora, reconheceu-se um direito a um jurisdicionado. Aí, 10 anos, 15 anos depois, veio o Supremo ouvir a administração a entender que aquilo realmente não foi legítimo, revoga, quer dizer, obriga a pessoa que foi prejudicada com a decisão dessa a correr atrás do prejuízo, né? Exato. Aí, busca do Poder Judiciário para corrigir. Então, eu acho que realmente ela pode fazer isso, desde para corrigir o ato ilegítimo dela, né, que tenha ferido o direito de outro, mas não fazer isso em qualquer circunstância. Excelência, ainda nessa linha de pensamento, a jurisprudência, como o senhor bem colocou, por vezes, ela não chega a se consolidar, não chega a ser uma jurisprudência pacífica. Isso, no seu entendimento, diminui a aplicação da chamada súmula vinculante? Ou seja, os juízes de piso têm dificuldade em aplicar certas súmulas, porque o ideal seria que essas súmulas fossem aplicadas no piso, até para facilitar, mas como nós dissemos há algum tempo atrás aqui, ainda dentro desse podcast, o juiz de piso, por vezes, ele decide contrariamente à jurisprudência, contrariamente à doutrina, contrariamente até mesmo à lei, dando uma interpretação toda especial, saída, né, das faculdades mentais dele, mas que contraria, né, aquilo que já foi pacificado, por assim dizer, nas cortes superiores. Mas agora o senhor vem trazendo essa situação, e que é notória, de que também nas súmulas, às vezes, ou nas decisões, há uma espécie de apressado, né, uma decisão apressada que não chega a ser pacificada, não chega a ser consolidada, né, com o passar dos anos, ou com outras decisões que venham consolidar aquele entendimento, né? Nós temos aí, sobre esse aspecto, mais de uma visão. Geralmente, você sabe disso, você já deve ter ouvido algum juiz, por exemplo, ou julgador, né? Qualquer que seja, você conta a súmula vinculante. Você conta a súmula, dizer, a súmula, bobamente isso, a súmula é o túmulo do direito, porque estabelece, né, um entendimento que tem que ser observado, mas na prática, o que você vê é que o juiz gosta muito de uma súmula. Ele fala mal dela por trás, mas quando se depara com ela, beijinho do lado, beijinho do outro. Por quê? Porque quando você tem uma súmula, o juiz não precisa de ficar raciocinando, né? Trabalha menos, né? Porque, claro, o juiz ele se depara com uma súmula, ele basta dizer o seguinte, de acordo com a súmula tal, o Supremo entendeu nesse sentido, e aplica a súmula. Eu não acho que os órgãos jurisdicionais devam desrespeitar decisões dos tribunais superiores, não. Agora está havendo um embate muito grande, você já deve ter visto isso aí pela imprensa,
entre o TST e o Supremo Tribunal Federal, né? Sim, sim. Até o Conselho Nacional de Justiça já foi chamado a opinar sobre isso. Sim. Ou seja, o TST geralmente não aplica certas decisões do Supremo Tribunal Federal, que acha que essas decisões não estão muito de acordo com a tutela que se deve ao trabalhador, conforme as disposições da CLT. Mas se houvesse uma aplicação, eu chamava isso, tinha um nome que eu dava a isso, a gente vai envelhecendo, os neurônios vão ficando meio comprometidos, né, Rodrigo? Mas é uma lógica jurídica. Se houvesse uma lógica jurídica nas decisões, evidentemente que se o Supremo decidiu, não tem o STJ, deve o STJ decidir contra aquilo que decidiu o Supremo. Se bem que na prática você tem visto que quando o STJ decide o sentido, o Supremo decide o sentido contrário. Está certo, é o Tribunal Superior. Sim. Mas para você saber como é que o Supremo decidiu, basta muitas vezes você saber como é que o STJ decidiu. Ao decidir do jeito, você vai saber que o Supremo decidiu de outro. O conceito de direito adquirido foi muito combatido, era o STJ decidindo que direito adquirido era o conceito constitucional, e era o Supremo decidindo que direito adquirido era o conceito infraconstitucional, quer dizer, um chutava a bola para lá, o outro devolvia a bola para cá, até que se classificou que realmente ele é um conceito que é dado pela Lei de Introdução ao Código Civil, que, portanto, ficou com o STJ. Você viu quantas vezes o STJ mudou o entendimento dos planos Collor? Collor 1, Collor 2, Collor 3, conforme mudava a composição do STJ, eles decidiam no sentido. Sim. Eu cheguei, como eu era juiz, a juizar uma ação a respeito daquelas perdas que nós tivemos com os planos Collor. Quer dizer, o processo foi distribuído, o nosso pleito estava de acordo com a orientação do STJ. Quando o tribunal marcou a data de julgamento, a decisão do STJ já tinha mudado, porque mudou a composição, e mudando a composição muda o entendimento, e mudando o entendimento, acaba o direito não tendo suporte. O problema do STJ, que eu geralmente coloco, isso é uma questão de ordem prática, é que quando o STJ decide no sentido, como intérprete das normas infraconstitucionais, o legislador se apressa a declarar ali a orientação do STJ, que é um erro. Porque o STJ pensa assim, porque os ministros que estão lá estão pensando assim, o que não impede que no futuro, mudando ministros, mudem o entendimento. Eu conheço doutrinadores, por exemplo, não é o meu caso, porque se você ler meus livros, eu nunca fico citando decisão de tribunal, eu procuro realmente orientar, buscar uma concepção doutrinária, que eu acho que é a doutrina que deve orientar os tribunais. Sim. Porque a doutrina, nós temos doutrinador no país inteiro e cada um pensando de uma forma diferente. Então, o que acontece? Muitas vezes o tribunal decide uma questão, eu conheço autor que escreve dizendo assim, eu penso assim, o STJ decidiu assim, eu penso assado, o STJ decidiu assado, eu penso assim, o STJ... Quer dizer, escreve um livro de doutrina, está escrevendo a decisão do STJ, quer dizer, eu acho que isso na realidade não é um verdadeiro doutrinador. Sim. Quer dizer, isso é um colecionador de decisões do STJ para dizer que as coisas que o STJ pensa são as mesmas coisas que ele pensa. Nós tivemos, por exemplo, eu sempre me revelei, assim, me dispus muito, sempre fui muito de acordo com essa lógica jurídica, Rodrigo. Eu nunca procurei, por exemplo, decidir contra o que os tribunais decidiam, não. Se bem que você até me pediu que, quando houvesse oportunidade, fizesse referência a isso, o episódio do furacão foi provocado por um tema que quem foi, no fundo, o grande responsável foi o Supremo Tribunal Federal e o STJ. Porque as decisões que eu concedi para as casas de bingo que funcionavam na época, era com base na legislação, na jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal, que admitia a medida provisória contra recurso a ser interposto. Sim. Você lembra disso? Sim, sim. Então a parte interpunha um recurso especial, como não tinha efeito suspensivo, ia com
uma medida provisória, na época uma medida cautelar. Quem ia decidir a medida cautelar? Vice-presidente do Supremo. Quem era? Carreira Alvim. Então eu tinha que decidir. Como eu nunca tive medo de decidir, então eu decidi, quer dizer, acabei sendo acusado de estar vendendo certeza, quando na verdade, se é que alguém vendeu, foi o STJ e o Supremo Tribunal Federal, porque foram eles que construíram a jurisprudência sobre as quais versava a minha decisão. Pois é, e o ministro Medina acabou punido porque confirmou uma decisão que estava de acordo com a jurisprudência deles. Então é aquela velha história, faço o que eu faço, não faço o que eu falo, não faço o que eu faço, entendeu? Até porque, Excelência, como o senhor muito bem colocou, existe uma construção cognitiva do direito, né? Você não tira nada do nada, você tira sempre de alguma coisa anterior. Então, há toda uma construção que vem lá dos filósofos, né, do direito romano, né, das grandes reuniões que havia, né, e ainda há, em certo sentido, dos intérpretes, dos operadores do direito, das revistas dos tribunais que eram escritas, né, agora menos, eu tenho visto menos se divulgar até as revistas dos tribunais, os julgados, mas aquilo havia. Os doutrinadores, eles construíam em cima da cognição, né, do entendimento, mas em cima daquilo que havia, né, já sendo discutido, ou que fosse uma linha de discussão. Eu me lembro que na faculdade, nós, ao estudarmos o direito, o professor tinha o cuidado de colocar para a gente, olha, esta é uma das interpretações possíveis, é uma linha, mas nós temos 3 outras, 4 a mais, ou 5, ou 6, ou 7, mostrando claramente que havia uma complexidade no raciocínio, uma complexidade interpretativa, né, que era, evidentemente, uma busca de unidade, né, mas que permitia-se, né, as várias interpretações. Nesse episódio da Furacão, que o senhor se referiu, né, da Operação Furacão, fica muito característico isso, até porque no final o senhor foi absolvido. Infelizmente o desembargador que estava junto com o senhor veio a falecer antes e talvez até por motivo da pressão que tudo isso, né, acaba ocasionando. Matou mais de uma pessoa. Eu acredito que pelo menos umas 8 ou 10 pessoas devem ter morrido. Eles conseguiram me matar, não, mas mataram muita gente. Eu mandei essa decisão para o César Peluso, e mandei essa decisão para o Antônio Fernando de Souza, que era o Procurador-Geral da República na época, e mandei para o delegado, dizendo para ele que era isso para pesar na consciência de vocês, que vocês mataram essas pessoas. Se eu tivesse algum encontro com Deus algum dia, Rodrigo, você pode ter certeza que eu teria feito a ele, eu faria a ele uma observação. Deus, o Senhor, quando criou o céu e o inferno, deveria ter criado o céu menor e o inferno maior. Porque tem muito mais gente lá na Terra que merece ir para o inferno do que gente que mereça ir para o céu. Aí eu costumo dizer assim, que há muita gente morrendo, muita gente boa, e ficando muita gente boa para morrer, entendeu? Morrer. Mas aí o amigo meu falou assim comigo, mas é porque o capeta não quer saber Deus no inferno, então são nós os bons, porque tem uns desses aqui que se chegar lá no inferno vão conspirar contra o demônio lá, e o demônio quer saber. Vão querer tirar o demônio. É verdade. Aqui, deixa eu colocar um aspecto que envolve também julgamento. Você sabe que eu, dentro dessa lógica jurídica, que eu gostava muito de acompanhar a jurisprudência do Supremo, embora tenha sido vítima dela, eu fui vítima da jurisprudência do Supremo do STJ, mas quando a gente decidiu que um tributo era inconstitucional, sim, o Supremo reformou uma decisão, eu acho que do nosso próprio tribunal, dizendo que era constitucional. Aí, não, desculpa, é o contrário, dizendo que o tributo era inconstitucional. Aí acontece o seguinte, a União continuou insistindo em receber. Cobrando. E um colega nosso, quando votava, naquelas declarações de constitucionalidade que era gostoso, votava pela constitucionalidade. Sim. Aí eu dizia para ele assim, excelência, me desculpe,
Mas o STJ já decidiu assim, dava os acordos. O Supremo Tribunal Federal vem decidindo assim, em diversas oportunidades. Não faz sentido a gente acenar para a parte com direito que, na verdade, ela não tem. Porque se Vossa Excelência reconhece direito aqui, ele vai cair lá em cima. Ele falava comigo assim, desembargador Carreira Alvim, mas se existe Tribunal Superior é para corrigir nossas decisões. Porque se não fosse por isso, eles não precisariam decidir. Então eu posso decidir que é constitucional e se eles acharem que não é, eles declaram inconstitucional. Quer dizer, tem desembargador que pensa assim, entendeu? Quer dizer, eu penso assim e quem pensar diferente de mim que modifique a minha decisão. É como a gente ouve aqui embaixo na instância de piso, Excelência. Muitos juízes falam, olha, doutor, se o senhor não gostou, entre com agravo, ou entre com apelação, né? Mas tudo isso é ruim no meu entendimento, porque a justiça acaba sendo cada vez mais demorada, né? E cometendo por isso mesmo uma injustiça, porque a quantidade de pessoas à espera da chamada segurança jurídica, que é dito pelo direito, a dicção do direito, que é a jurisdição, né? Acaba sendo um prazo, né? Um lapso temporal tão grande, que por vezes acaba se tornando uma injustiça à própria espera, né? E isso é um grande problema que já acompanha. Eu me lembro do hoje ministro Luiz Fux, em um congresso que havia no Hotel Glória, ao qual o senhor também já participou, isso nós estamos falando de 20 anos atrás, talvez, né? No Hotel Glória, no extinto Hotel Glória, que também acabou, né? As coisas vão se modificando, né, Excelência? Nós que já estamos de cabelo branco, eu me lembro do excelentíssimo ministro Luiz Fux defendendo exatamente isso. Essa era a fala dele, quer dizer, a justiça demorada é uma injustiça. Né? Injustiça a maior das injustiças, né? É isso. Você tem o direito, porém o direito não é efetivo, não é efetivado. E outra coisa, o que os juízes às vezes não entendem, ministro Supremo não entende, ministro de STJ não entende, é que quando você atinge uma pessoa, como eu particularmente fui atingido, isso não atinge a mim pessoalmente. Isso atinge a família, atinge mulher, atinge filho, atinge amigos, atinge toda a coletividade que gira em torno da gente. Mas eles não pensam não só, Excelência, se o senhor me permite, não só a essa, mas a toda a sociedade, porque se houve uma perseguição, se houve por assim dizer, né, um equívoco, um erro do judiciário, no sentido, ou do sistema, vamos chamar assim, não só do judiciário, mas de todo um sistema, né? Isso implica na chamada insegurança. Quer dizer, eu me sinto hoje inseguro pelo que o senhor passou. Porque será que eu também não serei, num outro momento, né, injustiçado e terei que esperar todo o tempo que o senhor precisou esperar, né? Assim como o próprio presidente Lula... para contar, né? O próprio presidente Lula, 500 e tantos dias, quer dizer, quase 2 anos, né, preso, e para se depois verificar que o juiz não era competente. Né? Então, agora há pouco tempo, nós tivemos aqui um exemplo, não sei se o senhor teve notícias disso, de um cidadão que foi preso injustamente e que lhe foi negada a indenização. Né? Acabou de sair a decisão. Eu dizia isso sempre para o ministro Salvo Figueiredo, quando ele era vivo e meu amigo, falava para esse ministro, eu acho absurdo, por exemplo, que o Correio seja obrigado a fazer reparação por dano moral quando devolve uma carta para alguém que tinha endereço certo. Um banco que devolve um cheque porque a parte tinha fundo lá, mas ele por equipe devolveu o cheque. Quer dizer, não responsabiliza o Estado que condena uma pessoa que na verdade era inocente. Aí ele virava para mim e falava comigo, Carreira, mas se o Estado for obrigado a indenizar todo mundo que sofre uma condenação injusta, quebra o Estado. Eu disse, não quebra não. É a pessoa, o Ministério Público que denuncia, que deve ter responsabilidade de denunciar com base em fundamentos razoáveis para não provocar isso. Agora, deixa eu aproveitar aqui e contar uma coisa que eu conto no meu livro, mas nunca contei isso em podcast nenhum, vou contar a você. Obrigado.
o César Peluso esteve comigo, a meu convite, participando na Argentina de um seminário cujo tema era exatamente a respeito dos desafios da corrupção. Ele foi, ficou hospedado 5 dias, 3 dias ou 5 dias no Hotel 5 Estrelas em Buenos Aires, a convite nosso, participando desse seminário sobre os desafios da corrupção, a gente combatendo a corrupção, entendeu? Sim. Ele, inclusive, era chamado a participar de debates sobre esse tema e tudo, para depois, quando nós voltamos, logo depois que nós voltamos da Argentina, desencadear essa operação Furacão aí, sair com esses absurdos que constava da denúncia do senhor Antônio Fernando de Souza. Quer dizer, ele chegou, inclusive, a absolver o Ricardo Figueira, que tinha sido vítima de vender sentença numa primeira operação há uns 5 anos atrás, depois voltou a perseguir. Na verdade, o delegado, o dia eu assisti uma entrevista do delegado dizendo assim, o Brasil não será mesmo depois dessa operação do Furacão. Eu falei assim, não será o mesmo, porque conseguiu ser pior, entendeu? Piorou muito. Piorou muito depois dessa. Ninguém foi condenado. Os processos foram todos anulados, você sabe disso. Sim. A gente morreu em função disso, mas César Peluso não foi processado, né? O Antônio Fernando de Souza não vai ser processado. As responsabilidades foram todas... Eu assisti, vou contar uma outra coisa aqui para você, já que nós estamos falando muito de Supremo. Uhum. Eu assisti esse depoimento quando foi julgado o nosso habeas corpus lá. Uhum. O Gilmar Mendes perguntou para o César Peluso assim, mas Vossa Excelência decretou essa medida cautelar com tempo limitado, determinado, isso foi feito. Excelência, tudo dentro de acordo com o manda a lei. Mentiroso, Rodrigo. Ele chegou a sair de férias e deixou uma medida cautelar, o prazo em aberto. Aliás, ele não chegou nem a formar processo. Quando os nossos advogados foram lá pegar o processo, não tinha, que só tinha peça avulsa. O Supremo tem sido agente de muita irresponsabilidade ali dentro. O Leno Streck denuncia muito isso. É uma pena que você não tem como provar. Você quer, quando se sai uma medida ou alguma denúncia contra o ministro, todo mundo abafa. Porque, afinal de contas, há o corporativismo, né, Excelência? Há o corporativismo também, né? Quando é muito espírito de corpo, você vê que mesmo lá no Congresso Nacional, quando se sabatina ministro, esse é um sistema que eu acho absurdo, eu acho que nós tínhamos que mudar esse sistema de escolha de ministro do Supremo, que põe raposa para tomar conta do galinheiro, quer dizer, põe um ministro lá para ser sabatinado por alguém que um dia vai ser julgado por ele. Quer dizer, umas coisas que nós copiamos dos Estados Unidos, mas acontece que lá nos Estados Unidos, Rodrigo, as coisas são diferentes. A cultura... Eu uma vez lá no Hotel Glória, falei uma verdade, que o ministro lá saiu em defesa de algo indefensável. Ele tinha falado antes de mim e falou, o Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu, Luciano, 1 milhão e não sei quantos recursos extraordinários para lá. Sabem quantos decidiu a Suprema Corte Americana? 100 ou 100 e poucos recursos extraordinários. Aí, quando me deram a palavra, eu fiquei tão indignado com isso, não vou revelar um ministro, que ele, inclusive, já faleceu, e eu, inclusive, admirei muitas vezes, pelos votos que ele proferia, mas dessa vez ele não passou pela minha admiração, não. Eu falei assim, olha, há uma diferença entre o que o ministro falou e a realidade. É que quando a Suprema Corte Americana diz que julgou 100 e tantos casos, realmente ela julgou 100 e tantos casos. Agora, quando o Supremo Tribunal Federal diz que julgou 1 milhão, não sei quantos mil casos, ele finge que julgou. Quase que eu matei o ministro do coração. Porque ele ficou vermelho, roxo, azul, amarelo, mas é isso que acontece. Não tem condição de você julgar 1 milhão, não sei quantas coisas, não tem condição.
Você vê por que muito ministro pede vista de processo lá no Supremo Tribunal Federal, no STJ? Porque todo mundo sabe que quem faz esses votos não são eles, Rodrigo. São os São os assessores. Não é? Verdade. Os assessores fazem os votos. E aí, o que é que acontece na hora de ler? Eles muitas vezes não estão de acordo com aquilo que os assessores fizeram e pedem vista dos autos. Mas vamos em frente que nosso tempo está acabando, Rodrigo. Isso, vamos lá. Excelência, essa coisa julgada em matéria tributária, eu gostaria de ouvir o senhor a respeito disso, porque há pouco tempo atrás houve um julgado muito importante que desconsiderou, relativizou a coisa julgada, não é isso? Relativizou. É um precedente realmente que tem causado muita estranheza. Isso aconteceu porque em 1992, estou me louvando aqui numa anotação que fiz, algumas empresas conseguiram na justiça o direito de não pagar a contribuição social sobre lucro líquido, que é um tributo que se renova. É uma contribuição social, na verdade não é um tributo, né? É uma contribuição social que se renova por períodos. E o caso transitou em julgado em outra instância. Você vê, isso foi em 1992. Em 2007, no julgamento de uma ADI, que foi a número 15, o Supremo afirmou que a contribuição era constitucional e deveria ser paga. Por conta daquilo que eu falei com você, muda o ministro, muda o entendimento. Sim. E o Supremo se pronunciou no sentido que, a partir daquela decisão, todos deveriam ter passado a pagar o tributo. Agora, aí é preciso fazer só uma observação, que isso aconteceu em relação aos tributos que se renovam periodicamente, e contribuições, por exemplo, no caso aqui foi a contribuição social sobre o lucro líquido. Por exemplo, quem pagou um imposto sobre alienação imobiliária, está pago. Sim. Mesmo que o Supremo tenha considerado depois que pagou, mas era inconstitucional, não vai ter problema não. Isso é em relação apenas a tributo, que se renova praticamente. Aqui eu anotei que o ministro Barroso, que conduziu a tese vencedora, explicou os principais pontos da decisão. E, segundo ele, não se pode falar em prejuízo às empresas, uma vez que, no caso em debate, validou o imposto em 2007, e elas deveriam ter passado a pagar, então, se surgir contra essa decisão. Eu achei essa decisão, todo mundo conhece a minha admiração pelo Barroso, pela admiração por muitos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, à exceção de alguns que já deixaram o posto, graças a Deus, como eu falei, um deles, o César Peluso. Sim. Mas, se o Supremo está decidido de uma determinada forma, para que eu vou questionar isso cá embaixo e estar com a ação se o Supremo está me beneficiando lá em cima? Sim. Quer dizer, quando ele decidiu que o tributo era constitucional, quer dizer, isso aí, eu não sei se houve nesse caso, viu, Rodrigo, porque não tive muita curiosidade, inclusive, de pesquisar, porque eu escrevi sobre processo tributário, mas não sobre casos de direito tributário material, que são esses casos. Se eles aplicaram aí aquela... moldaram essa decisão para vigorar só para o futuro, se pegou todo mundo. Eu acho que pegou todo mundo. Sim, foi todo. Segundo a informação que eu tive, eu também não sou tributarista, não trabalho nessa área, vou até trazer aqui o professor que é da área tributária, que é um grande tributarista aqui em Campos, inclusive foi assessor do Marco Aurélio no Supremo, ele é daqui de Campos, é nosso colega aqui de profissão, advogado, tributarista. Eu vou convidar ele a vir aqui também no podcast para esclarecer melhor essa situação, porque eu tenho dúvida. E outro aspecto dessa decisão é que isso aí só acontece, essa quebra, essa relativização, nas ações diretas de constitucionalidade, no controle concentrado, viu? Não no controle difuso. Sim. As decisões que foram proferidas em controle difuso, essas não beneficiam, quer dizer, não passa a beneficiar a União em outros casos, não. É só no controle concentrado, que esse é que tem eficácia geral.
Certo. Então, o que me ateve mais aí nessa decisão foi que foi uma coisa delimitada para a contribuição social que é perene, que é uma coisa permanente, que é uma contribuição que não deixa, né, que está sempre sendo cobrada. Não é uma coisa estanque, que pagou e é uma vez só, enfim, né? Ô, Rodrigo, já que o nosso tempo acabou, e eu sei que você não tem tempo para ficar segurando isso durante muito tempo mais, sim. Eu escrevi um artigo sobre o princípio da separação de poder da Constituição Federal. Quero ver se até depois você me passa o seu e-mail, que eu vou mandar para você, que é um resumo daquilo que constituiu minha participação no encerramento dos 35 anos da Constituição Federal lá no estado de Goiás. Sim. Aí eu tive a oportunidade para me colocar ao lado daqueles, como, aliás, eu até nem conhecia o posicionamento do Lênin Streck sobre isso, não, mas fiquei muito feliz quando vi ele fazer a mesma observação. Quando do julgamento da lei anticrime, porque o Supremo, ele combate muito o Congresso Nacional, acusado de colocar jabuti nas leis. Você sabe disso? Sim. O Congresso Nacional pega uma medida provisória, mete um jabuti nela, pega um artigo, mete um parágrafo, um inciso, uma linha, que não tem nada a ver com a história, e aquilo passa como se fosse lei. Eu analisei uma medida provisória que praticamente 40% dela era de jabuti. Olha. Mas acontece que, apesar de ter censurado o Supremo de ter que fazer isso, de ter censurado o Congresso Nacional de fazer isso, o Supremo decidiu no mesmo equívoco quando analisou o pacote anticrime. Que aquele pacote anticrime, ele acabou fazendo uma lei nova. A lei que resultou daquela mania de dar interpretação conforme a Constituição, eles acabaram fazendo uma lei nova. Só para você ter uma noção de como isso aconteceu, o pacote anticrime pretendeu instituir o contraditório puro, ou seja, quem é o autor da ação penal no Ministério Público, então ele é o dono da acusação. Ele é que tem que produzir provas. Quer dizer, não tem que juiz ficar produzindo prova, porque, afinal de contas, é ele que vai julgar. Sim. Né? De modo que ele pode se sentir muito influenciado por ele determinar a prova, que depois ele vai ter que examinar. A questão até da equidistância, né, Excelência? Tem que estar equidistância. Para garantir a imparcialidade. Isso. Por isso que criaram juiz de garantias, para que o juiz de garantias cuidasse disso e o juiz de julgamento cuidasse do julgamento depois, né? O juiz da instrução e julgamento. Aí o que acontece? Baseado nesse princípio, que seria o contraditório puro, o artigo 3b da Lei 13.964, que exatamente no pacote de crime, dizia o seguinte, que o juiz deveria ser informado, acrescentou um inciso 4 lá no artigo 3b, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Deixa eu ver se tem um outro melhor aqui. Tem um melhor aqui. O artigo 3º-A, vou pegar o 3º-A. Olha o que a lei dizia. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão da acusação. Ponto. Para manter o contraditório puro. Ou seja, o Ministério Público que denunciou, se ele acha que deve arquivar porque não tem prova, paciência, manda arquivar porque ele que iniciou a ação penal. Sim. Né? Quer dizer, que quem pode o mais denunciar, pode o menos, quer pedir para arquivar. Perfeito. Que é o sistema que vigia antes dessa lei. Olha o que o Supremo colocou. Mas, o juiz pontualmente, nos limites legalmente autorizados, pode determinar a realização de diligências suplementares para o fim de dirimir dúvidas sobre questões relevantes para o julgamento do mérito. Fez outra lei, Rodrigo. Fez outra lei. Quer dizer, uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que assegurava o contraditório puro, vem dando ao juiz e utilizando
expressões, o termo, pontualmente, quer dizer, preceitos que são preceitos abertos, que são preceitos fluidos, audiências suplementares, dirimir dúvida, questão relevante. Quer dizer, tudo isso fica naquilo que eu falei com você há pouco. Quer dizer, se o juiz quiser, quis, se não quiser, não quis. Entendeu? Então acabou fazendo uma lei nova. Ou seja, ele censurava o Congresso Nacional colocando jabuti e acabou metendo tracajá aqui nessa lei do pacote anticrime. Entendeu? Porque nós temos uma lei nova que vai ditar ao juiz de garantias, porque não tem ninguém para dizer que essa instituição está errada. Sim. Então vai prevalecer essa opinião até que, entendeu? Alguém chegue lá, por exemplo, para chamar a atenção do plenário do Supremo para dizer que realmente não poderia ter sido feito. Agora, Excelência, o que o senhor enxerga desta nova safra que vem chegando ao Supremo? O Zanin, Cristiano Zanin, o Flávio Dino, que agora vai ser empossado. O senhor acha que são mais técnicos dentro desta linha? Como o senhor acabou de colocar, quer dizer, um preceito criminal, um preceito penal aberto, um conceito aberto, né? E isso vulnerabiliza todo o sistema do direito penal, do direito, né, processual penal. Quer dizer, isso me parece uma coisa atécnica. Eu não vou dar uma opinião que seja jurídica, não, Rodrigo. Vou dar aquilo que seria uma opinião pessoal. Porque eu tenho o Instagram, não sei se o Instagram fez por do Dino, mandei parabéns para ele, mas disse o seguinte: não acho que fez uma boa escolha, entendeu? Porque quem tinha a atividade que tinha, que era dinâmica, atividade política, ou atividade dinâmica, né? A atividade profissional é aquela atividade que você conhece, quer dizer, saiu de uma atividade muito dinâmica e vai passar para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, e o máximo que ele vai fazer é fazer palestra quando for convidado, né? E participar dessas reuniões que o Gilmar Mendes faz lá em Portugal, que chama tudo quanto é ministro para participar lá, fazer essas camadas viagens de cortesia. Mas eu acho que ele deveria ter continuado. O Lula deve ter ficado muito satisfeito com a indicação que fez e com a aceitação. Por quê? Primeiro que ele quer dividir o Ministério da Justiça, ele vai ter oportunidade de fazer isso. Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai dar mais um lugar aí para o Centrão. Abriu um espaço, né? Abriu 2 vagas, pode abrir 2 vagas lá. Segundo, manteve lá o senador, porque o Dino perdeu a vaga. Agora, respondendo a sua questão e deixando de lado essas observações que nada tem de jurídica, eu sou daqueles que entendo que muitas vezes saber direito dificulta fazer justiça. Não é o fato da pessoa saber, conhecer muito o direito, que significa que ele seja um grande fazedor de justiça. Ele pode ser até aplicador da lei, mas fazer justiça é outra coisa. Uma vez eu julguei um caso da segunda turma, que nós estávamos julgando o caso de uma senhora lá, em que ela tinha 90 e tantos anos, e o INSS recorreu da decisão que beneficiava ela. Eu era o relator e votavam mais 2. E um colega nosso que tinha sido convocado para o tribunal, 40 e poucos anos, votando contra. Eu, como presidente, eu falei, relator, falei, mas Vossa Excelência sabe qual a idade da apelada? Mas a idade para mim não importa, presidente, mas se não importa que Vossa Excelência tem 40 e pouco, porque o dia que Vossa Excelência tiver 90 vai importar em muito. Mas para mim, eu não sou, eu estou aqui para aplicar a lei. Eu falei assim, o outro equívoco de Vossa Excelência, Vossa Excelência não deveria ser simples aplicador da lei, deveria ser um fazedor de justiça. E é isso que nós vamos fazer nesse caso. Meu colega vai negar, não negamos provimento de apelação. Eu não dei nem tempo ao meu colega de discordar, entendeu? Eu já falei, meu colega vai votar comigo, não negamos, e negamos provimento.
o que falta ao juiz, Rodrigo, é a sensibilidade social e a sensibilidade judiciária. Você pode pôr no Supremo uma pessoa que tenha menos conhecimento jurídico, mas que tenha muita sensibilidade social, entendeu? Sim. Que eu, por exemplo, não precisei de passar pelos problemas de furacão, para saber o que é, por exemplo, uma pessoa está sendo premida por uma circunstância que precisa de um habeas corpus. Eu já fiquei no tribunal até 1h da manhã para conseguir soltar uma senhora de 90 e tantos anos, acusada de tráfico de droga. Os meus funcionários falavam comigo assim, excelência, mas hoje é sexta-feira, deixa, não tem oficial de justiça, segunda-feira, vossa excelência, eu vou falar para vocês, não sabem o que é passar um final de semana atrás das grades. Nós vamos soltar. E fiquei lá até o momento em que essa senhora foi liberada. Então, juiz de tanto resolver conflito, de tanto se envolver com situações realmente difíceis, ele acaba ficando insensível. Ele perde a sensibilidade. Eu, quando fui advogar no Departamento de Assistência Judiciária, chegava a dar o dinheiro que eu tinha para comprar sanduíche no final de semana para uma senhora que estava com a barriga grande, que ia para casa, que não tinha dinheiro para pagar as minhas conduções. Eu ficava sem comer para dar o dinheiro para ela. Entendeu? Então, essas coisas, eu perdia meu sono conforme a situação chegava lá. Eu era advogado, não era juiz, não. Sim. Eu perdi o sono pensando aquilo, não saía da minha cabeça. Então, agora eu vou dizer para você uma coisa que talvez te decepcione, não sei. Eu fui... Quando me dispus a ser juiz, eu pensei que juiz era uma vocação. Depois de algum tempo, passei a pensar que juiz era uma profissão. Depois de algum tempo, pensei que o juiz seria um predeterminado a fazer justiça, que seria uma predeterminação. E terminei os meus dias chegando à conclusão de que ser juiz é uma grande ilusão. Entendeu? Você sai de lá sem ter podido fazer a justiça que você gostaria de fazer e vendo que a justiça realmente não cumpre a missão que seria de esperar que ela cumprisse. Por isso que quando todo mundo fala que eu vou para a justiça, eu falo assim, tá bom, você tem uma geração para entrar com a ação, uma geração para ganhar ação, uma geração para executar ação e uma geração para receber o que é devido. Se você não tiver essas 4 gerações, não vai, porque você não consegue sair de lá vivo. Ainda mais com precatório como anda, né, Excelência? Ainda mais com precatório como anda. Excelência, eu vou agradecer demais essa presença, já deixando aqui de antemão o convite a Vossa Excelência para uma futura participação, uma volta aqui ao nosso programa, porque ficou muitos temas sem que a gente pudesse abordar, porque o tempo é uma coisa que só vai para frente, não tem jeito, né? Já tentaram voltar, mas não... O tempo é contraditório, Rodrigo. Quando você quer que ele passe, ele não passa de jeito nenhum. Verdade, quando você não quer que ele passe, ele voa. Ele voa. Não é? Agora, deixa eu dar um recado para os seus por favor, as suas considerações finais e também a mensagem de Natal. Embora tenha dito tudo que eu disse, isso pode causar estranheza a certas pessoas, principalmente dito por quem foi juiz durante mais de 4 décadas. Aquela uma expressão, uma frase agora, o Neuroso me permite esquecer o nome do autor, que diz assim, nunca se desfaça dos seus sonhos, porque sem eles continuarás existindo, mas será deixado de viver. Então, o que leva a vida, né, à frente são os nossos sonhos, que a gente pensa em realizar. E tudo que a gente pensa em realizar tem o suporte da esperança. A gente espera que algum dia a gente consiga isso. Então vamos esperar que algum dia tenhamos uma justiça à altura das nossas expectativas, né? Sim, sem dúvida. Então, ter juízes mais adequados para fazer justiça. E não é questão de idade, não, viu, Rodrigo? Sim. Eu conheci muitos juízes que, apesar de ser novo, tinha muita sensibilidade judicante e conheci, inclusive, colegas desembargadores que nem se você tirasse o cérebro dele, lavasse com água oxigenada e colocasse lá dentro, conseguia ter sensibilidade social. Então, não é que o novo não sabe que o velho sabe, não. Muitas vezes o velho faz muito mais injustiça do que o novo. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu de estar aqui discutindo esses temas e estou à disposição quando quiser
me ouvir de novo, viu? Se não tiver sido muito cansativo para vocês, eu estarei à disposição. De forma alguma, Excelência. Só temos a agradecer, desejar a Vossa Excelência e a sua família um Feliz Natal e um Ano Novo de renovação, né, de renovadas entusiasmo, né, e como o senhor bem colocou, que os nossos sonhos possam ser objeto da nossa energia, né, que a gente possa colocar energia nos nossos sonhos agora em 2024, né, que as coisas possam melhorar de alguma forma, ou que possamos deixar para a próxima geração uma justiça melhor, um mundo melhor. Não é isso, Excelência? Mais uma vez... eu retribuo a você, viu, Rodrigo, os votos de Feliz Natal próximo de 2023, viu, para você, para os espectadores, para os juristas, para aquele que nos dá o prazer da leitura e que nos acompanha pelas redes sociais. Eu estou em todas elas, eu acompanho lá, Facebook, Instagram, né, e recebo mensagem de todo mundo, respondo as que eu acho que mereçam resposta, procuro esquecer aquelas que, na verdade, faço quase não concordo, mas procuro sempre estar em paz comigo mesmo. Eu acho que é em paz com o espírito da gente, isso que é mais importante na época de Natal, né? Muito obrigado. Perfeito, obrigado, Excelência. Até a próxima, se Deus quiser. Felicidades. Tchau. Igualmente. Tchau, tchau.